O Hokusai usou mais de 30 nomes para assinar as suas obras. Amores, acomodem-se, fiquem à vontade, porque o vídeo de hoje é uns 50 fatos do autor da onda mais famosa da história da arte, Hokusai. O artista que conhecemos hoje como Hokusai acredita-se ter nascido com o nome Kawamura Tokitaro, filho de Kawamura Ishiroemon, no 23º dia do 9º mês de 1760. A data segue o calendário lunar usado no Japão até 1873. Quando criança, o Hokusai foi adotado pelo seu tio, que produzia espelhos para o Shogun, que era o general que comandava o exército. Provavelmente a intenção é que o pequeno Hokusai fosse treinado na produção de espelhos para seguir a mesma carreira, mas pelo que a história nos mostra, esse plano foi abandonado. O Hokusai conta que teria começado a pintar aos 6 anos. Ele começou a aprender a entalhar blocos de madeira por volta de 1774, e como ele sentiu com as próprias mãos a complexidade do processo de gravura, ele admirou a vida toda o trabalho dos entalhadores habilidosos. Ele sai desse trabalho de entalhador e entra para o ateliê do Katsukawa Shunsho, um dos principais artistas ukiyo-e, e lá ele aprende a replicar as técnicas e o estilo do professor. O gênero ukiyo-e procurava retratar os prazeres hedonistas da vida mundana, como os atores do teatro kabuki, paisagens, mulheres bonitas, cenas eróticas. Esse gênero era popular entre a burguesia de Edo, hoje a cidade de Tóquio. O ukiyo-e podiam ser gravuras, mas também pinturas em papel ou seda. As gravuras eram produzidas em massa, então o artista recebia a encomenda de um desenho, mandava para outra pessoa gravar e outra pessoa imprimir. E os preços variavam, tinham gravuras mais caras e chiques e outras mais acessíveis. O Hokusai usou mais de 30 nomes para assinar as suas obras. Essa prática era comum no Japão daquela época. Quando se considerava que um artista tinha atingido uma certa proficiência, ele ganhava um novo nome inspirado no nome do seu mestre. Então, no ateliê do Shunsho, ele recebe o nome de Shunro, e ele ia mudando de nome para sinalizar uma nova direção do trabalho. Eu achei isso muito maravilhoso. Essa possibilidade de ser muitas pessoas na mesma vida. A maioria das gravuras do Hokusai estão sem datas, mas por conta desses nomes diferentes e os selos oficiais, os especialistas conseguem determinar quando cada peça foi produzida. Entre 1791 e 1876, o shogunato, que era esse governo militar que governava o Japão, considerava as gravuras ukiyo-e uma ameaça à moral e à ordem social, que colocava os militares no topo e a burguesia abaixo. Então as gravuras eram inspecionadas antes da publicação e recebiam um selo dos censores. E como muitas vezes esses selos eram datados, eles se tornam essa informação valiosa para determinar quando a gravura foi publicada. As primeiras gravuras conhecidas do Hokusai são 82 imagens de atores kabuki que ele assina como Katsukawa Shunro. Segawa Kikonojo III como Oren, filha de Masamune, é um dos seus 4 primeiros desenhos. Hokusai retrata Kikunojo posando na frente de uma tela com desenhos de ondas quebrando contra as paredes. A beleza de rostos ovais, testas pequenas e estreitas e vestimentas pesadas com diversas camadas é influência do artista Toriki Yonaga. Hokusai fez 5 retratos de lutadores de sumô famosos no estilo realístico da escola de Katsukawa entre 1784 e 1790. Nessa gravura, o lutador em primeiro plano parece concentrado, enquanto o seu oponente tem os olhos abertos fazendo esforço. 100 Histórias de Fantasma em uma Casa Mal Assombrada é uma série de gravuras sem data, mas que devem retratar uma performance de teatro que aconteceu em 1787. Aqui, Hokusai cria 2 pontos de fuga, o primeiro levando pela avenida à esquerda da composição e o segundo à direita pelas portas abertas da casa. Ilustrações de livros eram consideradas menos prestigiosas, mas o Hokusai fez algumas depois das suas primeiras gravuras. E além de ilustrar livros, ele também escreveu algumas novelas populares em meados de 1780. Quando o Shunsho morre, o Hokusai vai procurar instrução com outros mestres. E em contraste com as gravuras comerciais que ele fazia, ele começa a produzir surimono, que eram gravuras mais meticulosas e impressas com materiais de maior qualidade, como essa do vendedor de água. Então ele começa a assinar
assinar as gravuras com o nome Sori. É um período de desenhos mais sensíveis e sofisticados, como esse que à esquerda tem um grupo de prostitutas e seus acompanhantes que espiam pela janela gradeada do bordel. As figuras têm feições angulares, contraídas e testas altas, e quando a gravura é dobrada no meio e em 3 partes, o pássaro abaixo parece estar voando para além das mulheres. Outra gravura desse período é essa de uma mulher se lavando na frente de um espelho. Ela está nua da cintura para cima e o reflexo que vemos é o da máscara grotesca pendurada logo atrás dela. Em 1796, ele começa a assinar Hokusai Sori. Ele introduz o nome Hokusai, que é esse nome mais conhecido hoje. Nesse ano, ele cria uma ilustração com uma onda se aproximando de um grupo de pessoas na praia, que é um dos primeiros momentos que ele aborda o tema que resultaria na famosa Grande Onda. Nesse período, ele também fez pinturas como esse díptico de pergaminhos pendurados, retratando a lenda de uma princesa que atraiu o dragão com a sua música virtuosa. Mas aqui, Hokusai mostra o dragão com o instrumento, como se o dom da música tivesse sido concedido a ela por uma musa divina. E na pintura ainda está escrito: criatividade é meu mestre. Hokusai usava o nome Kako para trabalhos comerciais no início dos anos 1800, como essa gravura de 2 mulheres, uma olhando uma luneta e a outra logo atrás com as sobrancelhas raspadas e os dentes pretos que indicavam uma mulher casada. Em 1805 ele começa a assinar com o nome Katsushika Hokusai, que é o nome mais conhecido dele. Nesse ano ele publica um livro de 3 volumes que formam uma ilustração panorâmica contínua que ilustra a vida cotidiana ao longo das 4 estações no rio de Edo e mistura figuras humanas e a paisagem, como as pessoas se protegendo da chuva enquanto atravessam a ponte e o barco com diversos passageiros. O Hokusai nasceu no ano do dragão no zodíaco chinês, o que eu achei chiquérrimo, porque eu também. Uma das primeiras pinturas que Hokusai experimenta com técnicas ocidentais é colhendo mariscos na maré baixa. Em uma praia de areia com o Monte Fuji ao fundo, mulheres, crianças e homens coletam mariscos. A mistura de cores no céu, a linha baixa do horizonte e a escala decrescente das figuras, barcos e elementos da paisagem, além do uso sutil de modelagem tonal para dar volume às figuras em primeiro plano, são técnicas estranhas às imagens japonesas convencionais daquele tempo. Ele provavelmente aprendeu estudando pinturas do Ocidente. Suas gravuras, pinturas e livros eram colecionados por estrangeiros que visitavam o Japão e foram expostos na Europa durante a vida do artista. Em 1807, com a sua fama crescendo, ele é convidado a participar de um duelo de pintura contra Tani Bunshō em um templo em Asakusa. Primeiro ele pinta uma paisagem e uma composição com pássaro e flor, então ele desenha uma linha azul ondulante em um pedaço de papel e, para surpresa de todos, ele vai até uma cesta, pega um frango, mergulha as patas da galinha? Pé da galinha? Esqueci. Bom, mergulha os pés do frango em tinta vermelha e solta o frango em cima da pintura. Muito performático, Hokusai! Em 1810, ele é atingido por um raio e começa uma nova fase da vida. Inclusive, ele muda de nome, começa a se chamar Taito e ele usa esse nome por 10 anos. O mangá Hokusai tem 15 volumes e foi um sucesso, reimpresso várias vezes nos anos 1860. Esses livros foram a principal fonte dos europeus conhecerem não só Hokusai e as gravuras, o ukiyo-e, mas também as paisagens e o povo japonês. A primeira biografia de Hokusai foi escrita em 1893, 40 anos após a morte do artista. Não li, mas parece que é preciso ter certa cautela com os textos, porque tem aí uma poetização dos fatos, porque eram contemporâneos, mas não totalmente contemporâneos do Hokusai, né? Já que ele tinha morrido há 40 anos. Eu encontrei esse vídeo de uma artista entalhando a placa de madeira usando a técnica das gravuras japonesas. Eu fico impressionada com a precisão dos detalhes. E o que acontece nesse exemplo específico é que a artista grava um bloco-chave para impressão em preto e outros 5 para impressões em cores. São 6 blocos no total. A obra do Hokusai e o japonismo influenciou uma geração de artistas
franceses, como os impressionistas Edgar Degas, Edouard Manet e Claude Monet, que tinha uma coleção de 250 gravuras ukiyo-e, mas também Van Gogh, vocês se lembram das flores, e Henri Toulouse-Lautrec. E olha essa história, supostamente a fascinação europeia pelo japonismo começou quando uma página do volume do mangá do Hokusai, que embrulhava um engradado de porcelana, foi parar no ateliê do pintor Auguste Delattre entre 1856 e 1859. E aí nesse ateliê outros tantos artistas entraram em contato com o mangá Hokusai, porque veio embalado na porcelana. Assim como todos os artistas ukiyo-e, o Hokusai também fez gravuras eróticas, como essa super conhecida da Mulher do Pescador e Dois Polvos. Em 1820, com 60 anos, o Hokusai adotou o nome Litsu, que significa um ano de novo. A história é que, de acordo com o sistema do leste asiático, quando a criança nasce, ela já nasce com um ano. E a outra coisa é que, completando os 12 signos do zodíaco chinês com os 5 elementos, dá 60 anos. Então, o 61 seria um renascimento. Mas esse momento foi super difícil na vida pessoal do Hokusai. Uma filha morreu, a segunda esposa morreu, o neto adquiriu dívidas no jogo, ele teve um derrame que afetou as habilidades dele de pintura. A sua terceira filha se divorciou e voltou para a casa do pai, e ela também pintava, então ela produz os seus próprios trabalhos e possivelmente os do pai. Mas mesmo com esse drama todo, foi nesse período que o Hokusai produziu uma das obras mais importantes da sua carreira, que foi A Grande Onda. Bom, pelo menos é a obra que a gente mais lembra dele hoje. As 36 vistas do Monte Fuji foram feitas entre 1830 e 1834 e tem 3 gravuras entre as mais conhecidas de Hokusai. São elas A Grande Onda de Kanagawa, Bom Vento, Tempo Bom ou Fuji Vermelho e Tempestade sob o Cume ou Fuji Preto. O Monte Fuji é protagonista dessa série, assim como o contraste entre a força majestosa da natureza e a vida breve e frágil dos humanos. A Grande Onda de Kanagawa é de 1830 a 31, é um ícone da história da arte, foi copiada, parodiada e incorporada a produtos de consumo. Na gravura, uma enorme onda de ponta branca está prestes a quebrar sobre 3 barcos de correio transportando peixes para Edo. Os remadores se abaixam em suas embarcações, antecipando a queda que se aproxima. Toda a composição parece girar no sentido horário em torno do Monte Fuji, lá no fundo, no horizonte. O espectador está bem perto da onda, que tem uma curva arabesca e a espuma em forma de garra em sua crista. Depois de ver A Grande Onda do Hokusai, o Gustave Courbet pintou 60 telas com formas de ondas. O Claude Debussy tinha uma cópia da Grande Onda no seu escritório e colocou na capa de La Mer. É possível que as primeiras representações de onda na obra do Hokusai tenham surgido inspirada na praia de Shibakokan. Todas as 36 vistas do Monte Fuji, exceto uma, estão assinadas com Pintada por Hokusai, agora Litsu. O seu jovem rival Hiroshige criou uma homenagem ao Fujimigahara na província de Awara, na qual o Monte Fuji aparece à distância através da moldura circular de um barril de madeira com alguns ajustes da composição original. O Hokusai fez outras tantas séries, como essa que tem o oceano como tema, essa que tem as pontes, essa outra com os poetas chineses e japoneses, histórias de fantasmas, flores e pássaros. A última série de Hokusai foi 100 poemas explicados pela enfermeira. O Hokusai produziu 30.000 obras ao longo da vida. O último nome que o Hokusai adota é Gakyo Hojin Manji. Meu japonês assim sublime, mas que significa homem velho louco por pintura. Em 1834, quando ele publica a primeira versão do livro ilustrado das 100 vistas do Monte Fuji, ele escreve, vejam que lindo: desde os 6 anos tenho uma tendência para copiar as formas das coisas, e a partir dos 50 anos muitas imagens foram publicadas, mas até atingir os 70, nada do que desenhei era digno de nota. Aos 73 anos eu era capaz de compreender a forma de pássaros, animais, insetos e peixes e o crescimento de plantas e árvores. Portanto, aos 80, terei progredido cada vez mais e aos 90, penetrarei nos segredos da arte. Quando eu tiver 100 anos, terei atingido um nível misterioso e aos 110, cada ponto e pincelada estarão vivos. Para aqueles que viverem além de mim, por favor, observe que eu não falei falsidades.
A Baccarat fez um vaso de cristal inspirada no Monte Fuji através de floresta de bambu. Meses antes de morrer, Hokusai pinta Li Bai admirando uma cachoeira, inspirado no poema Vendo a Cachoeira no Monte Lu, do poeta Li Bai. A cachoeira toma quase toda a altura da pintura e a criança junto do poeta, enquanto ele observa a força da natureza, é muito lindo e encantador. No mesmo ano, ele pinta o tigre na neve. Com seus olhos verdes estreitos, bigodes eretos e orelhas achatadas, o felino se move por uma paisagem invernal com o corpo ondulante, e a falta de linhas de solo fazem lembrar um dragão em voo. Quem sabe o tigre não é um autorretrato. O Hokusai morreu aos 90 anos, mas queria ter vivido muito mais. É isso, né? Aos 110 anos, os pontos e as pinceladas estariam vivas. Tinha tanta coisa ainda para ele fazer. Esses 50 fatos foi feito a partir deste livrito aqui. Se você gosta de 50 fatos, eu vou deixar outros aqui. Os dois últimos, que eu não lembro quais são, mas com certeza são maravilhosos. Volto em breve, amores da minha vida. Beijo pra vocês. Tchau. O infinito. Pensar muito no infinito é complicado. Olá, meus amores, bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre arte e feminismo. Hoje nós vamos falar da Yayoi Kusama, tida como uma das artistas mais influentes e conhecidas do mundo. O trabalho dela carrega fortes valores feministas, questiona a liberdade do corpo, a expressão sexual e se rebela contra o patriarcado. A Yayoi nasceu em Matsumoto, no Japão, em 22 de março de 1922. A sua família tinha um negócio de cultivar sementes, então ela cresceu rodeada de flores. Acontece que a sociedade japonesa era muito opressora para essa jovem artista, e no final dos anos 50, aos 27 anos, ela decide escapar das limitações sociais e psicológicas que ela estava sujeita ali, principalmente sendo mulher, e se muda para Nova York. Logo, a Yayoi ganha popularidade pelo seu trabalho de vanguarda e provocativo. Ela é uma polímata, ela desenha, pinta, esculpe, performa, instala, escreve, faz moda. Ela trata de identidade através do corpo, cria estereótipos e personas com roupas, maquiagens, perucas. Ela foi fotografada nua várias vezes ao redor do seu trabalho e experimentou o corpo nu como meio de performance. A Yayoi Kusama pintou corpos nus em diversas locações, transformando esses corpos em esculturas vivas, como no Happening Love Inn e Anti-Guerra do Vietnã, no Central Park de Nova York, em 1968. Na performance Grand Orgy to Awaken the Dead, no MoMA, 8 homens e mulheres posavam nus ao lado de esculturas no museu, fazendo a mesma pose das esculturas, e então a Yayoi vinha e cobria os corpos com pontinhos, o tal do polka dot. Yayoi Kusama é a princesa dos polka dots. Ela começou com os pontinhos em 65 em um happening na ponte do Brooklyn e na Times Square, em que ela cobria o corpo das pessoas nuas com pontinhos. Um polka dot tem a forma do sol, que é um símbolo da energia do mundo inteiro e da nossa vida, e também a forma da lua, que é calma, redonda, suave, colorida, sem sentido e sem saber. Polka dots se tornam um movimento, polka dots são um caminho para o infinito. Ela tem, inclusive, uma preocupação com o infinito que aparece nas pinturas Infinity Net, do final dos anos 50, em que as pinceladas são quase treliças sem fim, e também nos trabalhos com espelho, normalmente instalações que criam essa ilusão de um espaço sem fim. Em All the Eternal Love I Have for the Pumpkins, a gente vê abóboras brilhantes, amarelas e pretas, refletidas infinitamente na sala espelhada. A Yayoi celebra as abóboras que desde a infância trazem um conforto e uma alegria de viver. Peep Show or Endless Love Show era uma sala de espelhos tipo um peep show ou uma discoteca, com trilha sonora pop e muitas luzes. O trabalho, que era interativo, convidava o visitante a olhar o que estava acontecendo ali dentro da obra através de um buraco. Bem voyeur. E as salas espelhadas da Yayoi Kusama são um fenômeno, principalmente aqui nos nossos tempos de selfie. As exposições no Brasil dela, eu não sei que ano que foi, faz pouco tempo, mas tinham filas enormes, e fila para você entrar na sala dos espelhos e ficar lá dentro 20 segundos contados no relógio. A foto realmente saía babado. Durante a Bienal de Veneza de 1966, ela, sem ser convidada, posicionou 1.500 bolas prateadas espelhadas no Giardini, a instalação chamada Narciso
Narcissus Garden foi removida pela polícia assim que a Kusama começou a vender as bolas por um preço baixo. Colecionar arte é uma forma de narcisismo, a artista acredita? E a gente tem uma reprodução dessa obra aqui em Inhotim. Em 1993, também na Bienal de Veneza, mas desta vez convidada, ela transformou o pavilhão japonês no Giardini em um ambiente infinito. O infinito. Pensar muito no infinito é complicado. No exercício de supremacia sobre os homens e sobre a sexualidade, ela se apropria simbolicamente do poder masculino usando repetidamente formas fálicas. Em 1963, ela expôs o seu 1000 Boat Show, um barco a remo coberto de falos. Ela faz isso de novo na série Accumulation em colchões, sapatos, sofás, cadeiras e quartos inteiros cobertos de falos. Ela também evoca a imagem arquetípica da mulher como prisioneira, pacífica, alienada do mundo e resignada à monotonia e ao anonimato. Os ambientes de Driving Image da década de 60, por exemplo, mostram a mulher como objeto despersonalizado, definida por sexo, comida e casa. A arte da Yayoi Kusama é relacionada à obsessão e à necessidade de repetir certos atos na tentativa de catarse. O seu desejo de cobrir a superfície vem de alucinações que ela tinha desde a infância. Ela usa, por exemplo, macarrão cru para cobrir uma mochila, evocando uma obsessão por comida, mas ela usa sua arte obsessiva não só para curar os seus medos, mas também para levantar questões sobre os costumes da sociedade e o mundo da arte. Em 1973, quando a Yayoi volta para o Japão, ela se interna em um hospital psiquiátrico e até hoje ela vive voluntariamente nessa instituição que fica próxima ao seu ateliê em Tóquio. Ela disse que se não fosse pela arte, eu teria me matado já há um bom tempo. Um dos seus últimos trabalhos é a série de cerca de 500 pinturas chamada My Eternal Soul, em que a artista trabalha desde 2009 e que, além das cores vibrantes, é um resumo do que ela experimentou e alcançou nos 70 anos de carreira. A Yayoi tem 89 anos, vive e trabalha em Tóquio, onde também existe um museu dedicado a ela, em que até os elevadores e banheiros são cobertos de pontinhos. Sonhamos visitar esse museu. E seguiremos falando de artistas poderosos aqui nesse canal, então me diz aqui nos comentários quem que vocês querem, de quem a gente fala e o que vocês acham de Yayoi Kusama, se vocês foram na exposição e tiraram umas selfies bem da hora. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e logo voltamos. Beijo, tchau!